Olá, pessoal. Bom, nós estamos iniciando um novo tópico dentro da programação estruturada. Nós temos a estrutura de repetição. Primeiro passo que nós devemos realizar ao implementar um algoritmo. Nós devemos identificar quando existe a necessidade da aplicação de um dos comandos da estrutura de repetição. Tá? Os comandos são o comando para, tá? O comando enquanto e o comando repita. Então, nós temos que identificar quando existe uma repetição no problema a ser resolvido e qual dos comandos vai encaixar melhor na resolução do meu problema, tá? Então, inicialmente, nós vamos ver a necessidade de aplicar um comando de repetição, tá? Então, esse exemplo aqui retrata justamente esse cenário. Vamos supor que eu tenho que escrever um algoritmo que imprima para mim, em ordem sequencial, os números, nossos números de 1 até 10. Tá? Então, inicialmente, como é o conhecimento de todos, nós utilizaremos o comando escreval 1 como uma string, esse número 1, tá? Por isso que ele está entre aspas. Nós temos escreval 2, também entre aspas, e sucessivamente até o número 10. Bom, agora, se fosse solicitado escrever do 1 até 1000, ficaria inviável esta solução. Então, o que nós aplicaremos? Nós vamos aplicar, nesse caso, onde eu quero imprimir um intervalo grande de números, nós vamos aplicar a estrutura da repetição. Essa estrutura, ela consiste, tá? A estrutura de repetição, vou apresentar para vocês, ela consiste em ter um bloco. Deixa eu voltar ao slide aqui. O que é a estrutura de repetição? Tá? Nessa estrutura, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um bloco de instrução. Vamos supor, eu tenho uma instrução 1, uma instrução 2. E essas instruções, elas vão ser executadas dentro de um comando de repetição. Tá? Pode ser um para, um enquanto ou um repita. Tá? Então, vamos supor aqui que seja o enquanto. Tá? Vou abreviar, vou tentar escrever. Fica meio ilegível, mas eu espero que vocês compreendam. Enquanto. Tá? Então, eu tenho um comandinho de repetição, as instruções que vão ser executadas repetidamente, tá? Dentro de um loop, tá? É finito. Então, a primeira característica, nós temos que ter um laço de repetição. Esse laço é a execução de N instruções de forma finita. O que é esse laço? Ele tem que ter um fim. Se ele tem que ter um fim, nós vamos ter que ter um critério de parada. Como assim? Vamos com calma. Lembra o exemplo que eu quero ler um intervalo de 1 a 1000. Se eu quero ler esse intervalo de 1 a 1000, eu vou ler leia N,
que é o número que o usuário vai digitar. Esse N, ou pode ser que esse N, no meu algoritmo, ele seja incrementado com o número 1, tá? Então, não precisa do leia N. Nós vamos fazer o quê? Nossa estrutura básica de repetição dentro do enquanto vai ser a somatória do N, vai ser atribuída ao N, a somatória de N mais 1. E escreva ao N. Tá? Então, o meu laço de repetição, as minhas instruções, são o que eu estou pedindo para escrever N. Quem é o meu N? 1. N mais 1. Quem é o N mais 1? 1 mais 1 sairia 2. Então, ele vai fazer isso novamente. 2 mais 1, quem vai ser 3? 4, 5. Só que isso não pode ser infinito. Eu preciso que esse laço pare um momento. Essa repetição, ele não vai escrever todos os números 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente. Então, enquanto o meu N, a minha condição de parada vai ser que o meu N seja menor, igual a 1000. Tá? Então, quando existe a necessidade de ter uma estrutura de repetição? Quando a gente consegue identificar a criação de execução de instruções, de N instruções, dentro de um laço de repetição, repetidamente. Várias vezes eu vou executar a mesma instrução, mas essa instrução ela tem que ter um fim. Senão, o nosso algoritmo vai estar entrando no que a gente chama na programação de loop infinito. Tá? Quando você ouvir a palavra loop, quer dizer, eu estou executando um laço de repetição. Esse loop, ele tem que ter um fim. Se o meu loop for infinito, eu tenho um problema. Tá? O meu algoritmo, ele não está parando dentro desse laço. Tá? Então, o nosso algoritmo, ele tem que ter um critério de parada. No nosso caso, enquanto n menor ou igual a 1000. Esse, sim, menor ou igual a 1000, é o meu critério de parada, tá? Bom, então vamos para pela primeira estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição é enquanto faça, tá? Que foi o que eu apresentei para vocês. Enquanto o N, no nosso exemplo, N for menor ou igual a 1000, faça. Nós vamos executar um bloco de repetição aqui dentro. Tá? E essa execução, essa repetição vai ser realizada até que o meu critério de parada seja estabelecido. Lembrando que na programação, se eu abro um enquanto, eu preciso ter um fim enquanto. Tá? Assim que ele sai desse laço de repetição, ele continua normalmente a execução do meu algoritmo. A sintaxe, de forma geral, do comando enquanto faça é enquanto, a condicional, né, que é o seu critério de parada, aqui presente, o faça, as instruções que vão ser executadas dentro desse loop aqui, tá? Então, dentro desse loop eu tenho as minhas instruções e o fim enquanto. Alinhado, tá? Não esqueça da indentação. Então, nosso primeiro exemplo da estrutura enquanto. Nós estamos falando enquanto x maior igual a 0, faça. Só que inicialmente, na linha 6, ó,
o nosso x ele está sendo inicializado com 0. Então, quanto está valendo o meu x? O meu x, no momento de execução da linha 8, o meu x vale 0. 0 é menor ou igual a 0? Verdade, né? 0 é igual a 0. Então, digite um número. Vamos supor, eu digitei um número, pedi para o usuário, digitei 3. Tá? Então, leia x. Volto o meu laço de repetição e ele vai perguntar. X é igual a 0? Quanto que está valendo o meu x agora? X é maior ou igual a 0? Sim, o meu x é maior ou igual a 0. Ele é maior que 0 agora, ele vale quanto? 3. Então, vamos lá, 3 é maior ou igual a 0? Sim. Então, ele vai voltar, digite um outro número. Agora, não vai valer 3 mais. O meu x, ele vai valer, vamos supor, eu vou digitar menos 1. Leia x. Quanto que vale meu x agora? Não é 3, meu x agora vale menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não, falso. Então, ele vai sair do laço de repetição. Tá? Então, eu tenho um loop finito nesse algoritmo. Finito por quê? Porque eu tenho o meu critério de parada. Esse aqui é o nosso critério de parada, né? Ó. Tá? E as instruções vão ser executadas enquanto o valor de x ele for maior ou igual a 0. Certo? Aqui ele lê o nosso x. Vamos passar para o próximo slide. Nós podemos, em uma estrutura se nós lembrarmos aí da aula, utilizar o operador lógico e. Tá? Então, dentro de um bloco de repetição, nós podemos analisar o critério de parada utilizando operadores lógicos, né? Esses operadores lógicos que apresentam, que necessitam que satisfaçam duas condições. Tá? No caso, eu preciso que o meu x seja maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Então, o meu critério de parada estabelece que o meu x vai estar entre 1 e 10. Tá? É uma outra hipótese de aplicabilidade da nossa estrutura enquanto, fim, enquanto. Enquanto x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 10, faça. Vamos compreender o nosso diagrama, tá? Que é uma fase também importante para vocês. Então, vamos lá, o início do diagrama. Eu tenho a declaração das variáveis contador inteiro, peso, soma, média como real. O contador está sendo inicializado com 1. Então, a minha variável contador, eu estou preenchendo com o valor 1. A minha variável soma, eu estou preenchendo com o valor 0. Dentro do losango, esse losango, ele representa ou uma estrutura condicional se ou uma estrutura de repetição. Tá? Como que eu vou saber se é uma estrutura se ou uma estrutura de repetição? É simples. Uma estrutura se já é do conhecimento de vocês que o se ele tem dois caminhos a ser seguidos. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. A estrutura de repetição, no nosso diagrama, ela tem que apresentar mais um fluxo. Tá? Eu tenho fluxo direcionando se a minha sentença é verdadeira e eu tenho fluxo direcionando se a minha sentença é falsa. Tá? Nós podemos observar que nós temos um fluxo a mais.
tá? Que é justamente a repetição, tá? Então, ele está falando que a repetição, o loop que vai ocorrer aqui dentro. Então, a minha linha de repetição, que identifica a repetição, tá? É essa aqui, ó. Então, se esse aqui tem três identificações, 3 apontamentos, verdade, falso e a repetição, esse losango, então, ele trata-se de uma estrutura de repetição. Se a gente tivesse só 2 caminhos a serem seguidos, seria uma estrutura si. Então, fica fácil compreender seguindo essa linha de raciocínio. Então, nós sabemos que nós deparamos com uma estrutura de repetição, tá? Então, se essa condição, se ela for verdadeira, ele vai pedir o peso do atleta, ler peso, fazer o quê? Somar o peso com 0, que é o valor inicialmente atribuído. Então, vamos supor, o peso é 60, mais 0 vai ser 60. E o contador, que era 1 mais 1, meu contador passou a ser 2. Então, a gente já consegue identificar o quê? Que essa linha de instrução é um acumulador de peso. Se vai haver uma repetição aqui dentro, a cada peso lido, ele vai fazer o quê? Somar todos os pesos. Então, eu vou somar 60, que foi o primeiro peso digitado. Vamos supor que agora eu retorne, supor não, vamos continuar ao nosso loop. Então, eu saí e vou voltar. Contador é menor ou igual a 20? O meu contador está valendo 2. Então, ele vai ler um outro peso, tá? O seu peso, vamos supor, 70. O que ele vai fazer? Quanto que vale o peso atual? 70. Né? O peso lido, 70. Quanto que está valendo a variável soma? 60. Tá? Então, o que essa linha de instrução está fazendo? Ela está somando todos os pesos digitados. Ele é um acumulador. Tá? Então, ele vai acumulando todos os pesos, somando todos os pesos. Enquanto a linha de baixo conta o número de atletas que foram analisados, que foram solicitados o peso. Então, no primeiro atleta, pediu o primeiro peso, 60, foi lá e contou. 1, eu li 1, o próximo, 2, 3, e então eu vou ler o peso de 20 atletas. Para que isso? Eu preciso do acumulador, acumular, somar todos os pesos, porque mais na frente ele vai calcular quem? A média. A média de qualquer coisa é a soma agrupada de qualquer coisa, do peso, da nota, dividido pelo número de qualquer coisa que foi avaliada. Tá? Então, vamos pensar. Se eu quero calcular a média sua na faculdade, vocês têm 3 notas, nota 1, nota 2 e nota 3. Quem é a média? É a soma da nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 dividido por 3, pela quantidade de qualquer coisa que foi avaliada. É a soma de qualquer coisa, então a soma das 3 notas, vamos supor, deu 250. Dividido pela quantidade de qualquer coisa. No nosso caso, qualquer coisa. É o quê? São os pesos lidos, dividido pela quantidade de pessoas. E no final, ele exibe na tela quem? A média do peso da equipe. Bom, essa foi apresentada para vocês, então, a estrutura enquanto, e até a próxima videoaula. Enquanto faça, né? Até a próxima videoaula.